E aí, galera, vocês viram quem tá aqui com a gente? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre empreendedorismo com o digníssimo professor Renner. Foi meu professor no Niub também e me deu essa maravilhosa aula de empreendedorismo que eu levei pro resto da vida, viu? Que bom, Marçal. É um prazer estar aqui com vocês, com a Cis. Hoje a gente vai falar muita coisa especial, muita coisa boa. Vai ser um dia proveitoso, né? Tamo Podcast foda. Não esquece de inscrever no nosso canal lá, dar aquela força. Que hoje nós somos pequenos, amanhã seremos grandes. E sem polêmicas, né? Né? Que nem as recentes, né? Ou com polêmicas, né? Com Exato. polêmicas que é também, bom. dá um boost. Polêmica. Faz parte, polêmica é bom. Polêmica boa. É bom. Tem que ser polêmica boa, senão nós está enrolado. Mas saiba, Cis, que os pequenos, todos os grandes começaram pequenos. Sim, Então, vocês viram agora, hoje é pequeno, mas amanhã vai estar imenso e quem sabe pode ganhar até o mundo, né? Opa, Pois é. Deus te ouça. É isso. Ainda mais com a internet, né? Porque antigamente a gente tinha que ter... Nossa, pra fazer um programa era um sacrifício. Você tinha que ser contratado, ter espaço na TV pra fazer. Hoje não. Hoje computador, câmera. Talvez Então, isso vai entrar no tema de hoje, né? Porque isso tem a ver com o digital, né? A pandemia, o mundo digital fez tudo ficar muito fácil, muito na palma da mão, né? Popularizou, né? A mídia. A mídia popularizou, né? Só que aí tem uma faca de dois gumes. Todo mundo tenta fazer, todo mundo quer fazer, mas até que ponto isso vira um negócio? Porque o marketing digital é um negócio. Sim. Né? Então, eu faço votos que vocês vá pra frente, né? Opa. Muito obrigado. É isso aí. Fala de você, Renner. Como é que você começou? Como você decidiu ser um professor? Você é um influenciador forte, eu vi. Na verdade, eu sou o Renner e eu nunca quis ser professor. Ao contrário, eu sempre fiquei muito incomodado com a forma que a educação era passado para as pessoas. Então, eu sempre fui um aluno inquieto, um aluno que procurava sempre fazer o melhor, mas eu era encrenqueiro, eu não aceitava uma resposta só, sempre quis tomar frente dos trabalhos, questionava das coisas, da sala. Se tinha uma eleição para ter alguma coordenação, eu estava enfiado lá no meio. Eu estava lá. Então, mas esses que são os grandes. Eu sempre quis. E aí podiam contar comigo para tudo. Então eu fui crescendo assim. E logo depois da faculdade, eu prestei alguns concursos, passei, mas a universidade onde eu mesmo fui aluno me chamou e me fez uma proposta para eu ficar. Estava montando um núcleo de educação e aí, mesmo sem ter um pré-requisito para ser professor, eu aceitei aquele desafio e fui ficando. Falei, vou ficar até onde der, vamos ver o que dá. E rapidamente já tive uma ascensão meteórica e gostei mais de fazer o que eu sempre me proporcionei a fazer, deixar um legado, ajudar as pessoas, trabalhar o outro, o ser humano. E aí eu fui conduzindo, e aí já fui dando aula, não era no início para dar aula, era para coordenar uma área, um setor, e aí depois já foi emendando com aula. E eu tô até hoje, já há 14 anos nessa profissão, mas dela eu já fiz outras adjacentes, outras coisas. Adoro fazer consultoria, conversar com as pessoas, trabalhar online, né? Fazer com que na ponta de um clique a gente possa correr o mundo, conhecer outros lugares, outros países. E isso é muito bom. Show de bola. Você falou que a partir de alguma coisa que você gostava, deu certo. Tem aquela frase que fala, quando você trabalha alguma coisa que você ama, você não está trabalhando, tem algo relacionado, né? Quando você faz algo que você gosta, que você ama, te dá prazer. Então, se você tem prazer, independente do que as pessoas podem pensar, se você tem prazer, para você não é doído, não é sofrido, é bom para você. Todos os momentos que você está no seu trabalho se torna prazeroso. Né? E aí isso faz com que você cresça, ajude você primeiro como um ser pessoal e transmita isso para o colega. E aí você acaba fazendo o que é de mais importante na sociedade. Você melhora como pessoa e passa isso adiante para o coletivo. Então você se transforma, primeiro eu pessoal e depois passa adiante para o eu coletivo.
para o outro. Se você ficar com coisa só para você, de nada adianta. Não adianta. Né? Então, a sua essência na Terra, ela não foi cumprida. Ninguém é uma ilha. Nós não somos egoístas. Não podemos ser egoístas, porque independente da nossa crença, alguém, alguma coisa ou algo mais valioso, no meu caso de religioso, Deus, nos deu uma vida. Então, a gente não brotou da Terra. Sim. Né? Então, a gente não pode ser egoísta para ter o conhecimento, ou mesmo o dinheiro, o sucesso, somente para nós mesmos. Show de bola. Não, exatamente. E eu acho que o seu perfil tem muito a ver com empreendedorismo, que nem você falou que ficava incomodado com o jeito, vamos dizer, tradicional de dar aula, né? De assistir a aula. Eu lembro que no primeiro dia de aula você já chegou todo alegre, jogou bala num monte de gente, como se fosse o Silvio Santos ali. E foi muito legal, assim, porque acho que empreendedorismo é uma matéria muito bacana e outra que está muito ligado a fazer diferente, né? Inovar sempre. Porque se você fizer mais do mesmo, é quase certeza que sua empresa, seu negócio vai nascer quase morto. Você tem que ter um diferencial, tem que inovar, né? Totalmente. Marçal, eu sempre fiquei incomodado. Nós estamos falando de vida pessoal e agora já vamos para o negócio, mas está tudo casado, né? Quando eu era adolescente, eu vi um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. E na primeira cena do filme, alguém mostra a mão, os dedos, e pergunta para o telespectador, para a pessoa que está vendo o filme, quantos dedos tem aqui? E aí a gente, no rompante, acaba respondendo. Né? Hoje, agora, quando eu fiz essa pergunta, todo mundo mentalmente respondeu. 5. Né? 5. E a resposta, ela vem na última cena do filme. Né? A mesma mão apresentada te dá a resposta do filme. Então, o que você falou é isso. É olhar além das coisas. E eu já dou um spoiler que não tem 5. Né? Mas a gente tem que olhar além das coisas. A gente tem que fazer a diferença. E empreendedorismo é isso. Eu acho que hoje, nos meus mais de 14 anos de defendendo isso e fazendo isso, eu ainda vou continuar, porque hoje o pessoal, e devido à facilidade de tudo, está entendendo um pouco errado o empreendedorismo. O empreendedorismo é fazer a diferença, mudar você mesmo e devolver para a sociedade aquilo que você ficou inquieto, inconformado. Se você é inconformado com uma coisa, você é inconformado não para você. Né? Um cientista, um eletricista, quando ele vai futucar um aparelho queimado, a princípio é para ele, mas ele quer que funcione. E funcionando é para todo mundo. Né? Então, é isso que é o empreendedorismo. Hoje está muito fácil, tem muita informação, as pessoas deturpam muito, e me permitam dizer essa palavra, mas as pessoas prostituem muito até o mercado de negócios dizendo, eu sou um empreendedor, nossa, o empreendedorismo isso, o empreendedorismo aquilo. E muitas vezes as pessoas não sabem nem as diferenças em empresário, em influenciador, em empreendedor. Então é ter o sangue inquieto, eu quero mudar. Não preciso querer mudar o mundo. Não precisa, mas quer mudar alguma coisa que vai impactar você principalmente e você vai transformar aquilo em alguma ação para o coletivo, para a sociedade. Exatamente. Não, e com essa tecnologia nova, nem esse boom das redes sociais, surgiu muitos nichos novos para você empreender. Que nem, por exemplo, hoje a gente usa, tem gente que usa, né? Eu uso Instagram para fins pessoais, para passar tempo, hobby, você tá à toa, tá vendo um Reels ali. Mas tem gente que ganha muito dinheiro com Instagram, com YouTube principalmente. E isso também. É uma habilidade empreendedora. Exatamente. A pessoa que enxerga uma oportunidade, né, que vê um negócio aonde possa ter. Então, muitas pessoas hoje, os youtubers nasceu assim, as pessoas que estão usando o marketing digital e ganhando dinheiro. Porque eu fico assim, vou falar, viu, gente? Tem umas pessoas aqui em Uberaba que ficam só entrando na loja trocando de roupa. Né? Eu já vi. Trocando a roupa, troca a roupa. Isso não tem nada a ver. Isso é uma proatividade. Vamos dizer que é uma proatividade. A partir do momento que você encarna aquela roupa
aquela empresa e vende, dá resultado, chama atenção como outros influenciadores, aí você se torna um influencer, um stakeholder, né? A vontade de todo influencer, vamos dizer assim, é se transformar, ele tem que transformar num stakeholder. Então ele influencia tanto que as pessoas adquirem, compram, gostam, seguem as páginas por causa das ações daquela pessoa. Né? Isso aconteceu agora no BBB com a Juliette, acontece em Uberaba com alguns, depois se a gente for falar nome eu falo, né? Acontece com algumas pessoas, e isso é bom quando a pessoa tem o tino de negócio. Agora, quando ela não tem, ela simplesmente entra, experimenta a roupa, tira uma foto, grava um stories e acha que está acontecendo. Não, ele faz o arroz com feijão. Ele não tem um diferencial. Aí não adianta. Ele tem que mostrar o que é o diferencial daquele empreendimento, daquela empresa. Essa empresa, ela é legal por isso. Ela é diferente por isso. Eu penso assim, né? É isso, e inclusive tem que tomar muito cuidado, porque o que mais acontece hoje inclusive, para o próprio empresário, a métrica é aqueles pontinhos que fica assim. Quanto mais pontinho, pior. As pessoas passam tudo para frente. Não dá visibilidade, não dá interação. Então, tem gente que gosta e acha que pode fazer porque a rede social permite quase 100 ou 100. Então, ela vai fazendo. Só que não fica... Não prende atenção, não fica fluente, não traz interação. Muitas das vezes... engajamento. Se não traz engajamento, talvez o engajamento seja da persona e não nada para a loja, nada para a empresa. Então, a empresa ela tem que avaliar isso, né? Eu penso assim como parte profissional. Não, sim. Mas o marketing digital chegou, não vai sair tão cedo, ele veio para ficar e as pessoas que se interessam, eu proponho fazer um curso, hoje tem até cursos gratuitos online, né? Mas inclusive nós temos até faculdades disso hoje. Então a pessoa pode procurar se especializar e querer cada vez fazer melhor. Né? Então, eu acho fantástico hoje você ganhar dinheiro na sua casa, sem precisar de fazer nada. Isso é empreender. Inclusive, a gente trouxe um convidado também para falar de marketing digital. Ele trabalha mais com a plataforma do Facebook. Ele é mais especializado na plataforma do Facebook mesmo. Mas tem como você trabalhar com Google Ads, outras ferramentas, né? Outras plataformas. Mas é muito vasto esse mercado. Não é só você vender. É vender de uma forma diferente. Você conhecer o seu público, traçar, chegar naquele nicho e fazer uma comunicação que ele compreenda, né? Ter uma comunicação assertiva com esse público. E isso é muito legal porque eu acho que as empresas mais querem hoje é gastar menos, mas com eficiência para vender seus produtos e serviços, né? Você lembra o nome disso? Vou responder para você. Gente, gastar pouco dinheiro, né? Segmentar o mercado, fazer o marketing acontecer, gastar pouco dinheiro e resolver o problema é o sonho de toda empresa, é o sonho de todo empresário. Gastar pouco e resolver o problema. Isso chama criatividade. Isso não se aprende somente na faculdade. Isso se aprende no dia a dia, lendo, informando, buscando, né? Indo além das coisas. Então, Assis e Marçal e todo mundo que está aqui conosco, é importantíssimo tirar aprendizado de tudo. Eu trouxe até meu taco, para quem não prestar atenção hoje. Pai do céu, né? Tô no medo desse taco. Para quem não prestar atenção hoje. Sabe por quê? Porque pode ficar na faculdade 4 anos. 4, 2 anos, 2 anos e meio, depende do curso. Só que o aprendizado é o resto da vida. A minha primeira aula se chama, se o Marçal lembrar, né? Porque ele já passou dos 30, tá? Não, fala não. A minha primeira aula é igual para todo mundo, são as habilidades, né? Então nós temos um livro hoje que todo mundo, que ele vai ficar como a Bíblia, não estou comparando, mas ele vai ficar para sempre na área da gestão, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E isso não vai mudar. E um dos hábitos é usar a proatividade, é buscar informação. E se eu tenho que buscar informação, então eu tenho que ler, tenho que ver, tenho que fazer de tudo. E isso vai impactar na minha vida.
em todos os quesitos. Então, eu vou buscar essa fonte de riqueza, não é na faculdade. Ah, agora eu vou para aquela faculdade chata, cheguei cansado. Não, lá é um pouco de aprendizado. Lá no seu trabalho você aprendeu, dentro do ônibus que você viaja ou foi trabalhar, aprendeu, no metrô, na rua. Agora, o que acontece? As pessoas acordam hoje, 5, 6 horas para ir trabalhar, colocam um foninho no ouvido, música que gosta, a mesma música que gosta todos os dias, tira esse foninho quando começa a trabalhar, trabalha. Na hora do almoço, põe o foninho, volta a trabalhar. Acabou, volta, põe o foninho, vai para casa e pronto. Não buscou conhecimento hora nenhuma do dia, não viu uma notícia, não fez nada de diferente. E hoje em dia, antigamente, nós tínhamos sites que mudavam minuto a minuto. Hoje é só apertar o F5. É segundo a segundo. Muda. Você muda quando você coloca no UOL, no Terra, que dá muitas notícias ao mesmo tempo, no G1 ou em outro que cada um possa querer gostar. As notícias mudam de lugar rápido, numa velocidade assim que não tem como nem seguir. Né? Então você precisa de ter informação. Informação eu é vejo tudo. na juventude de hoje, Renner, a molecada, eles não procuram. Eu vou dar meu exemplo. Por exemplo, eu gostava de jogos, eu gostava de videogame e tal. Mas eu queria entender como funcionava o jogo. Como faz? Como que eu quero fazer um jogo? Eu estudava aquilo ali, aí eu descobri que tinha que programar, programação e tal. Mas eu não fui para esse segmento, eu virei mecânico e foi. Mas a juventude de hoje não tem essa iniciativa. Nenhuma. Ele vê uma dancinha do TikTok, ele vai copiar a dancinha. O que isso vai somar? Não vai somar. Então, mas Entendeu? aí, Assis, nós estamos vivendo um ciclo pessoal, que existem as gerações X, Y, Z, Fluxens, acabei de falar isso. Só que nunca vai mudar uma coisa chamada relações de poder. Nunca. Em todas as gerações, sempre vai ter relações de poder. Só que nós estamos na geração Fluxens, que é esses meninos, essa geração questiona, pergunta ou não pergunta, tá tudo bem, não tá tudo bem, fica no quarto, fica no computador, coisas mais para si. No entanto, são dotados de inteligência. São inteligentes, são muito super inteligentes. sábios, têm uma sabedoria grande, conseguem fazer, mas eles precisam de alguém ou de um taco ou de uma mola para ir para frente, que senão não vai. Eles preferem esse mundo. Então nós dizemos isso, mas eles precisam disso. É uma geração que a gente está passando por ela. Né? Você vê que as crianças hoje já são muito preparadas, né? Já sabem. Tem muita informação. Muita mesmo. Então, isso tudo pode repercutir numa cultura, num mercado melhor, num mundo melhor. Mas vai caber a quem? A nós, as pessoas, a nossa educação, a nossa formação. Porque pode vir uma pandemia igual essa veio e mudar a regra do jogo. Porque quando vem algo que nós não controlamos, aí as pessoas lembram que tem algo ou alguém ou alguma crença maior do que a gente, né? Mas quando tá tudo normal, depende de nós. Depende do nosso conhecimento, do nosso investimento, da nossa bagagem e informação. Já dizia outrora, informação é poder. É o poder. Quem tem informação tem o poder. Por isso que eu disse que em todas as gerações existem relações de poder. Patrão e empregado, marido e mulher, namorado e namorada, tudo tem relações de poder. Né? Então, quem tem informações, olha no olho, conversa, tem persuasão, tem outras habilidades que a gente aprende, sai muito melhor no mercado de trabalho. Muito melhor. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Por que as escolas não ensinam a empreender? Exatamente. Não ensina a empreender, eu acho que cara. Tinha que começar desde o começo. Tinha que vir lá de trás. Exatamente. A gente não tem uma cultura tão forte de empreender. Né? Por exemplo, tem outros países, pegar um clássico, um exemplo clássico é os Estados Unidos. Lá eles incentivam a empreender desde pequenininho. Coloca os menininhos para fazer suco de limão, vender na rua, faz um bazarzinho. Na minha época, eu estudei, tinha isso. Na escola onde eu estudei, Polivalente, em Patos de Minas, tinha PA, Práticas Agrícolas. Eu aprendi a capinar, colher, plantar. PC, Práticas Comerciais. Eu aprendi a fazer caixinha, artesanato. E PL, Práticas do Lar.
eu aprendi a fazer salada de fruta, para ter vitamina. Todo mundo, os alunos. Mas era muito raro, cara. Mas era a escola polivalente, só tinha isso, então quem quisia fazer isso dentro do currículo. E aí, com a pergunta de vocês, a gente chega numa seara que eu amo falar. Eu amo falar. Que, inclusive, nós vamos vivenciar esse ano, que é política. Né? Então, é cultural. Tem países que só estudam 4 disciplinas no currículo. Matemática, a língua materna deles, tecnologia, informação, negócios, business, empreendedorismo dentro dessa cadeia e a outra humanidade, valores, ética, como a China. Agora, o nosso currículo tem de tudo um pouco, né? Tem acaba virando até o samba... Uma salada de fruta. Uma salada de fruta. Então, por que eu tô dizendo que tem a ver com política? É esse contexto político, ministérios, educação, formação. O que muda uma geração é daqui 10, 20 anos. Talvez a gente não esteja aqui. Então precisa de políticos sérios, pessoas sérias que queiram lutar, queiram melhorar, queiram mudar o tipo de curricularização, queiram investir na educação para que isso chegue nas escolas. Hoje, em Uberaba, na nossa cidade, nós temos uma escola que traz isso, né? Só que ela é privada. Né? Então, ela já vende, ela já incentiva os alunos a vender, a poupar, trabalha isso com os alunos, faz feiras sobre isso, mas ela é privada. Outras hoje estão começando. O governo agora está começando a colocar educação financeira nas escolas. Só que ele tirou sociologia, filosofia, que aí agora vai entrar assim, debates homéricos. Por que tira uma e coloca outra? Porque não soma, né? Porque não soma, porque a pessoa, educação financeira, como ganhar dinheiro, e a filosofia é que fazer com o meu dinheiro? Como melhorar as ações, como tratar os outros bem para que eu também possa ganhar dinheiro. Então, todas têm a sua importância. Não é somente fazendo isso. Então, isso é um ponto de vista meu, mas eu partilho com todos porque, como é meu e eu sou fervoroso nesse ponto de vista, eu quero que ele transborde para o coletivo. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, as escolas poderiam fazer isso mais. Mas até a formação dos professores. Vamos supor que as escolas não forneçam isso. E é uma coisa que eu acho muito legal. Como a nossa cultura, nosso país não tem, eu vou ficar de pés e mãos atados? Não. Se eu tenho, se o meu sangue é inquieto, é quente, se eu quero fazer a diferença, então eu vou fazer a diferença onde? Que escola que me colocar? Então, aí começa o empreendedorismo. Nossa, lá no Castelo Branco tem um professor que faz isso. Nossa, lá no lugar tal tem um professor que leva os alunos para incentivar a fazer um plantio orgânico, a vender as coisas na feira da abadia. Aí começa, entendeu? Isso é o empreendedorismo. Então, aonde que é? Eu não vou ficar parado. Se não tem política, não tem na minha escola, eu não vou fazer nada. Não. Você tem que fazer a diferença. Exatamente. Não, e eu acho um contexto. Que não precisa excluir uma matéria da outra. Eu sou defensor da escola em tempo integral, né? Sim, lá nos estados mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, eles têm escola em tempo integral e eles colocam várias outras matérias além das básicas. Agora tá chegando aqui, né? Na nossa cidade, vai ter. E um cívico-militar. Vai chegar também o cívico-militar, né? Mas assim, independente disso, Marçal e Assis, né, de todo o ciclo, eu acho que politicamente precisa de uma remodelação. Eu sou muito assíduo disso, sabe? Do currículo, de mudar a forma de pensar, de agir, não só na educação, mas na saúde, né? Na infraestrutura e principalmente na política, né? Principalmente, porque é essa que governa, as pessoas não sabem. Muda a cultura, né? A médio prazo, longo prazo. Aí, Assis, na sua pergunta lá atrás, por que não tem isso? Porque não é interesse de ninguém que todo mundo seja formado, seja educado. Porque se é educado, as pessoas vão começar, neste ano eleitoral, a ver debate,
a pegar os planos de governo de cada um e avaliar criteriosamente. Avaliar criteriosamente o que não aconteceu em Uberaba na última eleição, né? Embora eu não tenho nada contra a pessoa que ganhou, a nossa prefeita, até adoro. Estou dizendo é o nível dos outros. Né? Então, o nível dos outros para se candidatar. Eu mesmo queria ter me candidatado naquela época. Falei, meu Deus, né? Realmente quem ganhou estava preparado, o plano estava legal, mas os outros eram um desastre. Então, nesse contexto, ninguém quer ver pessoas, alunos, adolescentes, pessoas preparadas, porque aí elas vão ser questionadoras, vão começar a mudar o mundo. Só que a forma de pensar coletiva é, quanto mais educação tiver num povo, mais país desenvolvido a gente se torna. Aí é bonito a gente chegar numa Alemanha, numa Itália, atravessar a rua, apertar o semáforo, parar os carros nem faz barulho. Sabe? Porque se for no Brasil, quando você para, aperta o botãozinho, o carro vem e quase passa por cima. Lá não, o carro para a metros de distância. Você passa, você volta, você ajuda um transeunte, né? Você vê fontes jorrando água em todos os lugares, em todas as pracinhas. Acho que eles nem conhecem barulho de máquina da prefeitura cortando grama em infraestrutura pública, porque eles fazem isso de madrugada, você nem vê quando eles fazem isso, né? Então, a gente vai viver comparando o nosso país de terceiro mundo com outros desenvolvidos, sim, porque eles desenvolvem de uma maneira igual, equiparada. Pessoas... Eles trabalham a cultura, né? Tudo, pessoas, ensino, cultura, até abranger o país. Por isso que eles são de primeiro mundo. Exatamente. E realmente não dá para separar esse assunto de política. Porque não também, governo, muitas das vezes aqui no Brasil, mais atrapalha do que ajuda o empreendedor. Isso, infelizmente, impostos, taxas, burocracia não ajuda. Nós somos hoje, Marcelo, 19,9 milhões de negócios rodando nesse exato momento no Brasil. 19,9. 13% aumentou de 2020 para cá o número de MEIs, microempreendedor individual, porque as pessoas ficam se reinventando devido à pandemia. Quantas pessoas tinham um sonho, já era excelente gourmet, cozinheiro, e agora conseguiram colocar isso para fora, porque foram desligados dos seus empregos, saíram e tudo, e aí... Empurraram a vaquinha deles. Isso, aquela história da vaquinha. E começaram a ter um negócio. Mas aí, essa mesma pessoa agora que fez isso, ela teve que se formalizar. E ela virou um MEI. E por mais que ela pague pouco imposto, mas ela está regularizada, daqui a pouquinho começa a consumir o dinheiro dela. Daqui a pouquinho começa ali... Tem que ter a educação. Né? E aí, o que acontece? Não vem o governo e não ajuda essas pessoas. Né? Ele quer, ao contrário, ele quer pegar mais, as pessoas estão cansadas, ela não tem condições de contratar 1, 2 pessoas, né, devido ao status da empresa dela, então não dá fomento para essas pessoas. E outra, para calcular imposto, o cara é obrigatório ter um contador, porque a pessoa, se for calcular imposto uma pessoa comum, ela fica doida. E aí ela tem custos com um contador. Exatamente. Né? E, não leva ela lá na sala do empreendedor, faz isso. A pessoa já está vendendo, ela não sabe, essas pessoas hoje não são adeptas do marketing digital, elas dependem do neto, do filho, de alguém, essas pessoas mais simples. Então, elas não conseguem. Mas quando você chega nesses lugares, então eles têm que ser fáceis, e não são. Né? A pessoa tem que enfrentar fila, perde uma manhã inteira de trabalho para ficar ali. Então, é esse investimento que não tem. Nós temos de boca. Eu costumo até dizer, e é importantíssimo eu ressaltar isso aqui, que nós temos teorias sobre o que é empreendedor e prática. Na prática, nós temos um monte de gente que se julga empreendedor. É empreendedor de palco, empreendedor de gogó, empreendedor que fala bonito, mas existe uma teoria. Existem 8 tipos de empreendedores, né? A teoria preconiza isso. Existem 10 habilidades de um empreendedor. Colocaram todos os grandes empreendedores numa sala e fizeram um estudo quais são as habilidades comuns a todos.
né? Então, a pessoa, dessas 10 habilidades, ela pode ficar devendo 3. Porque 3 é o que ela vai buscar melhorar todos os dias. Mas ela tem que ter 7. Ela tem que ter outras 7. Se ela tem, ela consegue pensar isso, tudo que a gente está falando aqui agora. Ela consegue ajudar as pessoas, ela consegue pensar nela, ela consegue ganhar dinheiro, ela consegue movimentar o mercado fazendo a diferença. Se eu só estou ganhando dinheiro, se eu só estou fazendo uma coisa para mim, então eu não sou empreendedor. Eu posso estar a caminho, mas eu não sou, porque o empreendedor consegue fazer isso tudo. Tem que ter o foco, né? Ele tem que ter o foco. E existem tipos de maneiras de empreender, né? Tem gente que já nasceu empreendedor, que é o empreendedor nato. Ele já nasceu assim no meio da família dele, né? E tudo. Quando a gente fala isso, todo mundo só lembra de uma criatura. Eu tô falando de empreendedor nato, nasceu assim, passa na cabeça de todo mundo um senhorzinho. Todo mundo. Silvio Santos. Né? Mas existem outros empreendedores que são assim, né? E ele realmente é. E aí, ao longo dos estudos, a gente vai descobrir que uma pessoa, ela não precisa ser um tipo de empreendedor, ela pode ser vários tipos de empreendedores, só que um ressalta. Um é assim. Tem um empreendedor, um tipo de empreendedor que é um empreendedor herdeiro. Ele ganhou tudo do pai. O pai deixou tudo pra ele. Ensinou ele mais ou menos a tocar o negócio. Só, e ele ganhou de mão beijada. Aí, Assis, eu te pergunto, ele é um empreendedor, herdeiro, mas agora é a hora dele mostrar isso da agora pra frente. Aí separa os meninos dos adultos. Ele tem que duplicar o que o pai dele deixou. Porque na maioria das vezes, por sucessão familiar, ele vai perder. O histórico é de perder. Ele vai... O pai trabalhou, cansou, plantou, vendeu, montou um império e deu de mão beijada para ele, né? Aí agora ele vai perder isso, a história do pai dele. Então, na verdade, esse tipo de empreendedor herdeiro, ele tem que se igualar ao pai dele. Falar, não, vou honrar... Ou ser melhor. Vou honrar o que o meu pai fez e vou fazer melhor. Porque meu pai trabalhou a vida inteira e me deu isso aqui. Tudo que ele me deu, não fui eu, não é da minha alçada. Eu vou construir a minha história daqui para cima. E é raro, hein? É raríssimo, raríssimo. A sucessão familiar é um dos grandes mistérios da gestão. A maioria dos históricos é de perda. Será que não é por causa das facilidades? Porque quando você corre atrás do zero, é diferente daquele que pega pronto. Eu vou te dizer que, assim, eu gosto disso, mas eu vou te dizer que também vai ter muito da educação aí. O filho, geralmente, é herdeiro, estuda em escola particular. O pai, querendo ou não, tratou muito o filho a pão de ló, deu tudo de mão beijada, as melhores escolas, os melhores ensinos. O filho teve essa sua visão agora. Ele aproveitou isso que ele tinha. Ele era um jovem, um adolescente. Né? Então, ele usufruiu de tudo muito simples, muito fácil e não correu atrás. Né? Eu vou citar um exemplo agora que eu li semana passada, eu desconhecia isso. Vocês conhecem Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima, aqueles artistas? Sim. Eles têm, se não me engano, 3 filhos. E eu li uma reportagem no qual eles falavam: os meus filhos não sabem o que é Dia das Crianças. Porque Dia das Crianças, para eles, é todo dia. Nós não damos brinquedo para eles. Na reportagem estava escrito. Nós não damos... E nós damos, não é? A gente é pobre, sai dando brinquedo. Quanto mais pobre, mais a gente gasta à toa. A gente fica na fila do shopping ainda para ostentar um brinquedo para os filhos e tal. Eles não dão. Olha que legal. Ao contrário, eles sabem que existe o dia 12, sabem que comemora o dia da criança, mas eles não gastam dinheiro com isso. Eles ensinam os filhos a fazer outras coisas. Dá valor no dinheiro ali. Cultura, mentalidade. Né? Eu gostei de ler a reportagem que fazia isso. Mas... Esses dias eu li o jogador famoso de basquete, Shaquille O'Neal. Você já deve ter ouvido falar. Fala mais alto. Ah, foi mal. Aí ele falou, né? O pessoal falou, mas você, né? Você e seus filhos, vocês têm dinheiro, são ricos. Ele, não. Rico sou eu. Meus filhos usufruem meu dinheiro, mas rico sou eu. Isso. Eu que fiz a grana. Eles têm que correr atrás da grana deles. É isso. Esses dias, nessa mesma linha, teve uma pessoa, uma discussão homérica, né? Lá nos Estados Unidos, porque o pai falou que não ia deixar a herança dele pro filho. O pai falou, não vou deixar. Ele se vira. Vou deixar o mínimo que eu tenho que ter. Eu não lembro o nome. Eu vou deixar o mínimo que tem que ter. Aí entrou
direitos humanos, governo, fulano, beltrano, a geração mimimi inteira. Foi meter a mão onde não interessa ele. O dinheiro é do eles. pai, o dinheiro é dele, ele trabalhou para aquilo. Ele doou esse dinheiro, não foi não? É o tipo de... rapaz... Acho que ele doou. Eu acho que ele doou mesmo e não ia deixar pro filho, né? E aí entra todo mundo querendo tomar conta de uma coisa que ele trabalhou, da educação do filho dele, né? Eu vou entrar numa polêmica, né? Porque aí eu torno 6 views polêmico, né? Não tem problema. Né? E aí, imagina, eu queria que tivesse direitos humanos na minha época do meu pai, porque eu apanhei até... Né, eu só não apanhei, acho que com esse taco, porque na época não tinha taco, né? Mas eu apanhei com vara de marmelo, eu tenho trauma de algumas varas, né? Eu apanhei com fio elétrico, eu apanhei com... Mas eu não me tornei um marginal, não me tornei uma pessoa... Podia ter ido para vários outros caminhos e não fui. Eu, nem meus irmãos. Cada um hoje tem a sua profissão, sua família, sua vida, mas a gente não fez. Por quê? Porque naquela época tinha isso com as pessoas. Meu pai era muito rígido, muito severo. Vocês apanharam sem motivo? Ou ele sempre dá... Se fosse sem motivo, era espancamento, né? Era aquela coisa de correção de pai, só que era o jeito dele, em vez de ser um chinelo, era um fio elétrico. Não media a porrada, não, na época. Vizinhos nos salvavam, etc e tal, e tudo. Por causa disso, eu fiquei traumatizado, sim, com meu pai, em algumas coisas. Mas era o meu pai, foi o jeito dele. Não vou repetir isso de maneira alguma para os meus filhos, para a próxima geração, nada disso, claro. Mas porque eu tenho a minha bagagem e meu pai não teve, né? Mas o que eu quero dizer, imagina agora, hoje em dia, eu quero só confrontar essa minha história com, hoje em dia, se você bate na mãozinha do filho para ele não pegar uma coisa que não é dele, vem até a polícia. O filho hoje te fala, vou chamar a polícia pro senhor. Entendeu? Olha onde que tava pai que joga o filho, como você falou no início, né? Pai que joga o filho da janela. Dos Nardoni. Dos Nardoni. E a criatura tudo solta agora. Entendeu? Então, é outro mundo, é outro universo. Então... Eu tenho uma visão do empreendedorismo. Muita gente fala que eu sou meio radical, mas não. Eu comparo o empreendedorismo com a selva. Você já viu os documentários do Discovery? Você pode olhar que um filhote de qualquer animal, de um leão. O leão ajuda ele ali até ser determinada idade e depois fala assim, ó, se vira. Isso. Ou ele se vira ou ele vai sucumbir. Isso é um dos ensinamentos. É a selva. Eu vejo o mercado como uma selva. Você vai, se você ficar, mas tá difícil e tal, você vai sucumbir. Não tem conversa. Você tem que ser... Persistência. Você tem que ser persistente. Você tem que estar à frente do negócio e ir até o final. Assis, é porque, olha que legal, você tá com essa visão. Persistência é uma das habilidades. É um dos 7 hábitos que eu te falei lá no início. Certo. A persistência é um. Agora, a pessoa, ao invés dela pegar a persistência como habilidade, sabe o que ela vai se espelhar? Naquela imagenzinha de um gatinho olhando no espelho e ver um leão. Sim. A pessoa vai ficar só vendo aquilo ali. Ela não vai ter a atitude de persistência. Pra chegar a ser o leão, né? Eu detesto hoje a prostituição que eu te falei sobre a motivação. Tem que ser motivar, não é ficar rindo aos 4 campos, não. Motivar é você ter motivo pra acordar. Incentivar a ir. Motivação. Motivo para ação, motivo para agir. Então eu tenho que acordar cedo e saber que o meu motivo tá ali no trabalho para eu ganhar dinheiro, para eu devolver alguma coisa, para eu construir minha casa, para eu ter a minha família, para eu fazer aquilo, entendeu? Eu tenho um motivo. As pessoas não têm. A pessoa hoje, sabe o que? Ela quer o motivo dela, eu te falo agora, olhando para vocês, a maioria só quer acordar cedo, vai trabalhar, vai falar mal, mas quer o salário para fazer a área de lazer, de churrasco da sua casa. Porque ela não pensa mais na casa, ela só pensa primeiro na área de lazer e na piscina. É a primeira coisa que a pessoa pensa. A pessoa hoje, ela perdeu o foco da motivação. A motivação dela é isso, né? Então, eu digo isso pela maioria, mas é claro que... A maioria, muita gente pensa, chega num patamar e acomoda. Ciclo de vida. Eu acho errado. Não pode. Aí é o ciclo de vida. Chegou num patamar, pra mim tá bom. É maior, isso é um suicídio, cara. Não pode. O Marcelo também lembra, e todo mundo que já passa por mim lembra.
pirâmide de Maslow. Olha pra você ver, tudo é teoria. Pirâmide de Maslow, primeiro é necessidades fisiológicas. Os nossos pais nos dão roupa, alimento e teto. Depois você fica um pouquinho melhor, você vai ter o primeiro emprego, lazer, segurança. Você quer montar... Muda o padrão. Quer comprar o seu primeiro carrinho. Aí depois você sobe de status, é a autoestima. Você já arrumou um lugar, você quer uma nova casa, uma família, você vai subindo. Aí depois você já tem isso. Então o que você quer agora? A autoestima. Né? Então você quer roupa boa, você quer sair com um grupo bom, você quer fazer o seu lobby, a sua casa, a sua área de churrasco, etc e tal. E o último, né? Você tem que chegar no último, ao último você tem que estar bem, né? Não é só principalmente pensar na aposentadoria, não. É aposentar bem, estar bem com as pessoas que você tá bem, deixando um legado para essa pirâmide todinha. Só que as pessoas não acomoda. Eu consigo ver mais um ponto acima dessa pirâmide. Ali. Pode pôr. Deixar. Como é que é? Igual no filme. Eu acho que é no. Qual? Troia. Além de tudo que ele fez, ele queria ser lembrado. Depois. Deixar um legado, né? Esse é o último hábito, você acredita? Ele queria ser lembrado. O importante para ele era ser lembrado isso. nas gerações. Eu não lembro de Troia, bacana. mas só que Alexandre o Grande, né, diante de todo o universo dele, ele quis sim ser enterrado com as mãos para fora. Né, para as pessoas verem e lembrar que da terra ele não levou nada. E era um dos homens mais ricos, ele buscou todos os impérios, ele fez as capitanias todas, né? E era homossexual, né? Sabe? Então ele lutou, pegou tesouro de todo mundo, mas ele fez ser enterrado com as mãos para fora do caixão. Para as pessoas lembrar que daqui ele não levou nada. Bacana, né? Isso é legado. Irmã Dulce, né, uma das nossas lembrada santas, até hoje. Tinha dinheiro, era uma pessoa que entrou no convento e tudo, né, em prol do outro. Não tô falando para ninguém sair fazendo isso, não. Cada um tem o seu chamamento. Cada um tem o seu... Sim, mas ela deixou história, ela deixou o legado. História, o seu legado. Você, Assis, vai deixar o seu legado para os seus membros familiares. E eu espero que seja positivo, né? O Marçal também vai deixar para os membros familiares. Eu deixei um legado para o Marçal que eu não sou da família dele. Eu fui já tá professor maior, já tá bem maior o legado. O Marçal em algum momento lembra de mim para alguma coisa, né? Isso é bom, isso é bom. A gente, tanto é que se tornou amigo, conversa e tudo e tal, mas ele lembra de alguma aula minha. E assim sucessivamente. Alguns deixam pra humanidade, né? Isso vai deixar né? legado. Isso é fazer... Não, e que nem você tava falando, uma das características aí do empreendedor mesmo é a persistência. Quando fala de persistência, tem um cara em especial que eu acho que é um puta visionário. Empreendedor nato também. Que é o Elon Musk. Que nem, por exemplo, quando ele veio com essa história de... Porque assim, eles lançam um foguete e antes era perdido. Era metade da estrutura que queimava combustível para lançar o foguete lá para o espaço. Era perdido, caía no oceano e era desprezado. E ele fazendo cálculos matemáticos falou assim, não, dá para fazer esse pedaço do foguete aterrissar numa base naval. Aí o povo, não... Que dá o quê? Isso aí não dá certo, não. Tudo. Começou a fazer chacota, tudo. Muitos, até ídolos que ele tinha, né? Na época, falou que ele era doido de fazer isso. E ele foi persistindo. Nos primeiros testes, explodiu. Virou meme. Foguete, tudo. Virou meme nas redes sociais. E ele persistindo. Hoje, ele só é o cara mais bilionário do mundo, né? Gente, esse aí é um dos cavaleiros do momento, né? Então, é visionário, junto com Bezos e vários outros, né? Sim. Então, assim, a visão é muito grande de ser visionário, ser um pouco mais forte, resistente, porque as pessoas vão ficar falando, não vai, não dá certo, não mexe com isso não, pra que você tá perdendo dinheiro, isso jogando sempre vai ter na dinheiro vida fora? da gente, você já viu? Sempre. E pra vocês aqui, do 6 View, né, quem vai falar assim, não, para com isso, gente, vocês ficam perdendo o sábado tudo, vocês ficam fazendo isso e tal. Se vocês não persistir, como que vocês vão ter a certeza que um dia pode dar certo? Sim, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa com esses grandes cavaleiros, sabe? E joga dinheiro fora, tudo, mas olha pra você ver, ele tá pensando nele?
satisfazendo alguma coisa nele, mas ele também está devolvendo para a sociedade. Vai deixar um Olha, legado. vai deixar. Isso é empreendedor. Vai deixar um legado. Isso é. E eu sou fã do Elon Musk. Muito mesmo. Agora tem a rede da Starlink. Agora também eles estão querendo entrar no mercado de smartphone. E os smartphones da Tesla, que eles estão querendo lançar, dizem que eles vão ter conexão direta com o Starlink. Então você não vai precisar nem de operadora e nem de plano de internet. Já vai ser vendido tudo junto. De uma vez. E cada vez vai ficar mais moderno. Nossa, você vai ver. Mas eu tô doido pra chegar aqueles óculos com internet, sabe? Aqueles já tem, mas ainda tá meio... Não, eles vão tem que dominar. melhorar, tem que vai melhorar. dominar essa inovação. Porque empreendedorismo, Assis, tem a ver com isso. Inovação, tecnologia. Vai querer superar cada vez mais. O meu ídolo é o Steve Jobs. Ele começou tudo que a gente tá vendo hoje. Sim. Essa tecnologia, pau na palma na mão, tudo. O cara deu aquele passo. Ele deu o passo. Uhum. Ele que falou think different, pense diferente. Pense diferente. Genial, Steve Faça Jobs. diferença. Eu também acho a Se ele história. tivesse hoje aí, o que ele estaria fazendo? Eu fico pensando. Nas minhas disciplinas, eu meio que obrigo, né, os alunos a ler uma biografia. Eu não quero que leiam um livro, eu quero que leiam uma biografia. E muitos leem sobre o Steve Jobs. Eu acho isso maravilhoso. Steve Jobs é fantástico. Porque ele foi a história encantadora, né? Fazer as coisas desde jovem numa faculdade. O perfeccionismo dele era como é que fala? Era meio... Exacerbado? Não, era um trem de doido. Ele era muito perfeccionista. Não, tanto é que tem uma história na biografia dele muito legal. Que quando ele era pequeno, ele e o pai dele estavam pintando as cercas lá da casa dele, né? E eles acabaram de pintar na frente. E aí, eles foram pintar do lado de dentro, que quem enxerga quem tá dentro de casa, né? Aí ele começou a pintar tudo de qualquer jeito. Aí o pai dele falou assim, o que você tá fazendo? Ele, tô pintando. Mas por que você tá pintando desse jeito? Porque o mais importante a gente já pintou direitinho. Já pintou bonitinho, que é o lado fachada, de fora. Não, você tá errado. O lado mais importante é o de dentro, porque é a gente que vive aqui. A gente que vai olhar pra cerca todo dia. E ele falou que levou isso como uma lição de vida. Tanto é que quando você abre algum dispositivo da Apple, um iPhone ou um iPad, é tudo muito milimetricamente bem pensado, os componentes, a forma de organizar. Por dentro e por fora. Nossa, ele tentou projetar a história dele no negócio dele. Exato. Isso é o melhor. Então, assim, isso não perdeu a essência, né? Nenhuma. Isso é o que o empreendedor tem que fazer. Eu vou dar um exemplo de um... Eu falei tanto, né, de influenciador e pode falar? Pode. Que tá tudo liberado. Por exemplo, tem um influenciador aqui que cativou a cidade toda, né? Isso eu acho legal. Né? Talvez um dia você chame ele aqui, porque ele é bem mais famoso, né? Mas ele cativou... O convite tá feito. Ele cativou a cidade toda, então as pessoas gostam de ver. Umas pessoas não gostam, acha que grita, acha que não grita e tal, mas eu, particularmente, acho super empreendedor os dois juntos, que é o Emanuel e o Diego. Sei né? quem é. Eu acho empreendedor... Eles estão bombando. Eu acho empreendedor os dois juntos, o negócio da rede, né? O status que vem mexendo neste ramo digital, né? Fazendo com que outros influenciadores da ponta melhorem os seus conteúdos, criam cada vez mais coisas diferentes. Isso que a gente falou, deles não somente falar da loja, ele cria alguns sorteios, algumas coisas. Isso fez com que ele ganhe os frutos que ele está hoje tendo. Os dois estão tendo. Ele mostra as qualidades, né, do negócio e tal. E sem perder a essência deles, daquela vida simples, de jovens, dos dois. Eles mostram isso nas redes. Eu, particularmente, gosto muito. Acho muito. E até comento com eles em algumas coisas. E eu sigo eles, eu vi. Então, eu acho isso legal. É claro que, do mesmo jeito que eu tô falando positivo, tem coisas a serem melhoradas. Dentre elas, o tanto de coisas e tudo. Mas cada um tem uma forma de trabalho. E isso é o que a gente estava falando do Steve Jobs, que é levar a sua vida para dentro do seu negócio.
né? Então, eu gosto muito desse exemplo daqui de Chuva. Uberaba. Uberaba tá chovendo muito agora, Tá, né? nossa, então vai- É de hora em hora, igual a telecena. É. De hora em hora, igual a telecena. Mas é bom que a gente vai falando aqui, pronto. É bom. É bom porque tem que crescer as canas lá da usina, lá. Tá precisando de chuva. É Não, isso. tá chovendo pra caramba. Tem que encher os rios. E tem uns tempos dar uma parada, né? E quais que são os planos do 6.000 para a área empreendedora agora? Olha, eu mudando de figura agora. Vamos, pode ficar à vontade. exatamente. O que vocês pensam agora em ganhar dinheiro, em fazer Começou ou não? com- Fazer uma marca? Cara, a história do 6.000 começou o seguinte. A gente perdeu um grande amigo pra pandemia. E a gente, conversando na internet, reunindo, a gente falou, cara, a gente fica muito longe um do outro, a gente tem que aproveitar mais tempo um com o outro. Entendeu? A gente precisa dar um jeito de unir e aproveitar o nosso tempo junto. A gente não sabe o dia de amanhã. Fazer algo produtivo, É. né? Não só reunir por reunir. Aí daí surgiu a ideia, vamos fazer um podcast e tal, e se bombar, começa assim, né? Se der, deu. Mas pelo menos a gente se divertiu. Cada amigo vai contando a sua Diverte. história, a sua pelo menos a coisa. gente se divertiu, e foi. E vai conhecendo novas gente, assim, trocando experiências, ideias. Nossa, é muito bom. A gente gosta pra caramba. Que bom. Fico É, feliz. Cada um tem o seu trabalho, Tem, sim. sua atividade, sua família. Vai aprendendo também com esse negócio de internet, divulgar as coisas, publicar as coisas. Eu tenho uma oficina mecânica, eu sou um mecânico, tenho uma oficina. Comecei meu empreendimento na necessidade. Por quê? É um dos tipos de empreendedor, Sim. né? Por quê? Porque onde eu trabalhava numa concessionária grande em Uberaba, eu fui caindo muito o movimento. Eu falei, antes de cair, chegar lá embaixo, tem que ficar. Eu já falei, eu cheguei no meu gerente e falei, ó, faz o seguinte, eu sei que você vai ter que cortar. Em vez de você tirar um pai de família aí, ó, que precisa, que não tem pra onde ver, eu tenho um plano B. Coloque eu como primeiro da lista de corte. Ah, mas não, a gente precisa. Não. Eu quero ser o primeiro da lista de corte. Pode fazer, não tem problema, não vou brigar com ninguém. Vocês são parceiros meus, amanhã eu posso bater na porta que eu preciso de vocês. E foi. Eles me ajudaram, cortou, me pagou minhas coisas. Eu montei meu negócio. Que bom Vai pra 6 anos. que você quis fazer. Sim. Então, porque um dos tipos de E empreendedor... sou parceiro deles até hoje. É isso mesmo. Você não saiu com rancor Não, nenhum. Deixou as portas abertas. Isso é o melhor. Porque um dos tipos de empreendedorismo é o por necessidade. E quando as pessoas falam necessidade, ela olha só o negativo. Ela acha que é necessidade de pobreza, que está passando fome, dificuldade. E não é, cada um tem a sua necessidade. Sua necessidade naquele momento era ter uma coisa que era sua. Restabelecer o seu sonho, a sua conexão. E hoje você deve estar muito mais feliz. Pode ter perrengues, problemas, Tem. tudo, mas você quis aquilo. O que não né? tem perrengue na vida? Então, você foi atrás daquilo. Isso é empreender por necessidade. Como eu disse, tem gente que tem outra necessidade, né? Vamos falar de uma necessidade que está na moda agora, que é aquela Jade Picon, do BBB. Rica, influencer e tudo. Essa menina tinha que fazer o quê no BBB? Nada. Tem uma grife, né, milionária. Qual que é a necessidade dela? Ela mesma já falou. Minha necessidade é aparecer. Ficar... Ela quer chegar onde ela não chegou ainda. Entendi. Subir um pouco mais. Então, é a necessidade dela. Uma E eu puta não vitória. posso julgar. Ela tá indo pro caminho. Ela aceitou. Deu Olha, certo. você vê, ela está indo, traçando a estratégia dela. E aí as pessoas do lado de fora vão olhar isso, algumas coisas que aquela menina não precisa disso, não vou dar o prêmio pra aquela menina, não, que inveja e tudo, né? As pessoas olham com outros olhos. Mas Então, ela já conquistou o objetivo ela já dela. tá, tem gente que tem Só de objetivos estar, né? grandes e outros pequenos e outros médios. Então, qual é o seu, né? Qual é o que cada um tem? Então, isso também é empreender. Então, Renner, eu tava falando das aves de rapina. As aves de rapina é um exemplo de empreendedorismo por necessidade, assim, meu ponto de vista. Igual a águia lá, ela chega a uma certa idade dos filhotes, tem asa, tem pena, tem tudo, ela empurra do ninho. Ou voa, ou já era. Ou se esborracha. Entendeu? Isso aí eu vejo como o empreendedor que cresceu ali tem que se virar. Às vezes ele não conseguiu um emprego, mas ele tem que dar um jeito de fazer a renda dele. Ele não vai esperar o Estado vir, ai, bonito, não. Ou voa, ou cai. É isso mesmo, Assis. As pessoas,
né? O empresário, ele precisa de pensar assim. Se todos pensassem igual as aves de rapina, nossa, o mundo tava bem melhor. Porque assim, a gente aprende muito com elas. Cada uma tem uma história, né? Certa vez eu fui para África e fiquei um pouquinho, né? Que legal, cara. Eu fui fazer um trabalho voluntário na WWF. Show. Cuidar de arpia, uma das maiores aves de rapina que tem. E assim, é fantástico ver a grandiosidade de um bicho que a gente não tem nem capacidade de ver aqui, possibilidade de ver. E assim, a gente tem que aprender muito. E o fato delas jogar o filho, vai lá, agora você tem que voar, tem que fazer. O empresário tem que fazer a mesma coisa. Tem que pôr a família para trabalhar, tem que buscar inovações, melhorias, sair cedo. Muitas pessoas acham que empreendedor, trabalha menos. Ao contrário, leão por dia, já viu a história? Mais, já. Trabalha muito mais e é isso que faz. Então, assim, as aves de rapina ensinam muito. Cada uma tem uma história. Dizem que o condor voa o mais alto possível até morrer. Né? As águias bicam a rocha, tira o bico, né? As unhas, as penas para se renovar. A fênix, segundo a lenda, morre para nascer de novo. E o falcão é um dos que mais tem uma visão. Inclusive tem até aeroportos que tem falcões de estimação, sabia? Para quê? Para evitar que outras aves fiquem perto para não não ser sugado pelas aeronaves não ter lá. problema com os voos, né? Entendi. Então, assim, as aves de rapina ensinam muito. E um dos profissionais empreendedores que se tem no momento é o empreendedor, um dos tipos de empreendedores é o empreendedor falcão, que tem essa visão, que consegue ter uma visão 360 de todos os problemas, tudo que está passando à sua volta, que consegue alçar voo, dar rasante quando precisa e fazer o que tem que ser feito. Bem, voar. É isso. É show de bola. Engraçado. Eu vou E o falcão, se não me engano, só completando, se não me engano, uma das menores aves de rapina. Menor. É. Você falou, é o condor que é o maior? O condor que é o condor é o maior. A envergadura deve ser gigante. Esse lugar que a gente foi, a arpia era porque ela estava em extinção. Então lá é um lugar onde ele só salva coisas, animais, espécies em extinção. Então o condor, ainda historicamente, é o maior. Mas a arpia não tinha batido o condor, né? Pela envergadura e tudo. Mas é tudo da mesma família, mas é o condor. Entendi. Sabe que um problema do empreendedorismo, assim, não é um problema, é um receio, é o medo de quebrar. O medo de dar errado, entendeu? Eu penso assim, deu errado, cara, se tropeçou, bateu a cabeça no chão, levanta e continua andando. Experiência, né? E aí Eu penso assim. E aí é uma das habilidades, porque empreendedor não pode ter esse medo, né? Porque uma das habilidades e uma das características empreendedoras é correr risco. Só que esse risco tem que ser calculado, entendeu? Então, porque você é empreendedor, então você tem que fazer algo que eu nem comentei aqui até agora, mas eu preciso de falar isso, que é planejar. O segredo de tudo na vida é planejar. Planejamento. Empreendedor, administrador, tudo tem que planejar. Todas as pessoas têm que planejar, mas a gente estuda isso mais a fundo. Então, você corre risco, mas sabendo que você pode ganhar, perder, você não vai colocar todos os ovos numa mesma cesta, você tem que deixar um fluxo de caixa. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa visão sistêmica do todo. Senão, as coisas podem dar errado. Senão, ele vai ficar nesse medo. Quem ficar nesse medo não é empreendedor. Não vai pra frente. Ele pode ter um dinheiro, Assis. Um dinheiro de um acerto, um dinheiro que ele recebeu de alguém, um dinheiro de uma herança. Aí ele vai abrir, ele tem um sonho de abrir ali na garagem da casa dele, alguma coisa, a portinha. Então, beleza, ele pode ter essa vontade. Mas ele não é um empreendedor se ele não tem uma visão, um planejamento, se ele não vai namorar aquela ideia. Eu costumo dar exemplo de abrir um negócio como se fosse um namoro. Namoro, você não tem que ir lá futucar a menina lá nas redes sociais, ver quem é ela, conhecer um pouquinho da história dela, quando você tá afim dela. Sim. Se é só ficar, a ficada
valeu. Mas se não, se você começou a gostar dela, então você vai descobrir um pouco mais dela e ela de você, etc e tal. A ideia é a mesma coisa. Os problemas também. Se tivesse a mesma determinação, se o empreendedor tivesse a mesma determinação de começo de relacionamento, de namoro, todos seriam de sucesso. Então, olha pra você ver, e eu dou isso não tá nos livros nem na teoria, porque o ciclo de vida das empresas, ele é pesquisa e desenvolvimento, introdução, maturidade, né? Depois ele vai para formalização e depois para o declínio. Então, antes disso tudo, na pesquisa e no desenvolvimento, que é o nome correto, é a fase do namoro. É a fase de ver, de testar, se é legal, quem que compra aquilo, onde que a minha ideia vai dar certo, quem que é o meu público, a minha demanda, as pessoas que vão ali ver o produto, vai fazer bem para quem. Então, eu preciso de namorar aquela ideia o máximo. Senão, vai dar errado. E essa é a grande taxa de mortalidade hoje do Brasil das empresas que fecham em menos de 3 anos. Não mede o mercado, não faz uma pesquisa de demanda. Elas não têm planejamento, né? E se eu ficar falando aqui para você plano de negócio, as pessoas vão achar que plano de negócio ainda é uma coisa arcaica, muito de folha. Não, hoje a gente tem um plano de negócio chamado Canva, é uma folha só. Né? São 9 quadrantes, hoje tem no computador, então a gente só tem que ter isso, essa capacidade de tirar daqui aquilo que eu quero e colocar no papel. Eu acho que você definiu muito bem. Empreender é sinônimo de correr risco. É isso. Risco calculado. E que nem você falou das fases da empresa, assim, quando chega lá no maturidade, depois declínio. O que a maioria das empresas faz? Tem gente que fica se apegando, falando assim, não, mas meu negócio não tá dando certo, mas vai dar. E continua fazendo a mesma coisa. Não faz nada para reverter esse declínio, né? Fazer esse reposicionamento no mercado. Hoje em dia tem uma palavrinha linda que todo mundo gosta de falar, porque permita-me até fazer propaganda para quem não precisa, né? Eu acabei de ver um programa sobre empreendedorismo na Netflix. E assim, eu não ia dar nada pro programa. Pode falar qual que é, vamos recomendar. Eu não ia dar nada pro programa, eu falei assim, mas que legal, gostei. Vi toda a primeira temporada ontem. Chama Ideias à Venda, da Eliana, do SBT. Estreou agora e já está entre os melhores lá na Netflix. Então vai empreendedor, apresenta suas ideias e um júri julga as ideias. Eu já vi essa ideia. E o público vota. O público dá o dinheiro. O público dá os 200 mil. É porque tinha que era 4. Era o Shark Tank. Shark Tank, mas o Shark Tank é mundial. Cada país tem o seu. Entendi. Aí criaram agora um na Netflix, Ideias à Venda. Super legal. Eu sou fã daquele O Sócio. Adoro também. Eu vejo todos nessa. Marcos Lemondes. Gosto muito, Nossa, muito o Sócio mesmo. É bom demais. Ele abre a sua... Dá uma expandida na sua visão. E eu gosto muito de ver o Shark Tank de outros países. Tem uma pessoa que saiu daqui com a nossa receita de pão de queijo e tá fazendo horrores lá nos Estados Unidos. E ganhando até... Aqui eles não apostaram nele. Inclusive, eu fiquei chocado, porque essa pessoa do pão de queijo lá nos Estados Unidos... os meus alunos um dia fizeram um pão de queijo colorido, pão de queijo vermelho. Eu falei assim, gente, olha que massa. Fazer verde e amarelo. Mas é porque eles colocaram beterraba na massa, limão, corantes. Natural. E lá vende, estão ganhando rios de dinheiro. Eu falei assim, olha pra você ver, a gente não pensa, né? A gente tem as ideias e não pensa. Então, assim, o empreendedorismo, ele é uma caixinha, só que eu tenho que planejar, eu tenho que voltar a minha cabeça para isso. Então, assim, o que eu estava te dizendo desse programa é porque ensina a pessoa a planejar, a namorar a sua ideia. Ideias, elas surgem do nada. A gente vai criando ideias, pensando. Só que eu tenho que conseguir pôr aquilo no papel, fazer um plano, namorar aquela ideia e colocar no mercado, né? Então, assim, o empreendedorismo é uma grande caixa. E quem puder ver esse programa é legal até mesmo, assim. Vai expandir muito a cabeça, mas sem esquecer que tem que planejar, que tem que fazer acontecer. Então, assim, não posso simplesmente sair empurrando. Porque hoje em dia as pessoas querem ver isso tudo de uma maneira mais rápida. Eu disse desse programa porque a palavrinha que eu ia te falar era pivotar, né? Então esse programa, ele ensina o empreendedorismo de uma maneira simples.
Porque o empreendedorismo tem cheio de palavrinha em inglês, porque a essência dele foi lá, né, com Schumpeter, 1990. Então, tem startup ali, tem brainstorm de lá, e aí tem cada coisas que a gente vem trazendo ali. E nesse programa que eu vi, trata de uma maneira assim, ó, simples. A palavrinha pivotar significa quantas vezes precisar eu vou voltar ao meu modelo de negócio para eu refazer, repensar. Então, eu vi que tem um risco lá na frente, eu vou trazer a ideia de novo, chamar o Marçal, que é especialista, me dá uma dica aqui. Entendeu? Eu não posso pagar ele, a consultoria dele, né? Porque eu também tô começando agora. Me troca essa ideia aqui comigo, vem cá. É assim que a gente faz. Fazer um valuation. Isso a gente chama pivotar. Eu vou voltando o meu modelo de negócio. Só que não. Aí hoje os meninos mais espertos, os empresários, eles querem usar essas palavras chiques, né? Mas eles não sabem o principal, a primeira coisa, planejar. Planejar é nosso. Planejar é daqui, é colocar a ideia no papel. E planeje do jeito que quiser, por forma de tópico, no papelzinho, escreva ali, faz um rascunho, mas planeje. Tem que estar ali no papel. Organizar as ideias, colocar as metas ali, porque quando você vai empreender, você sempre tem um objetivo. Pode ser que às vezes o objetivo não é tão financeiro, mas eu acho que a maioria do pessoal visa o lucro financeiro. É claro, todo mundo. Mas a gente também não pode desvincular do objetivo por que aquele empreendimento existe, que seria a missão, né? A missão da empresa. É isso mesmo. É a identidade da empresa. É aquilo ali que você vai despertar nas pessoas, como é que fala? Elas vão se identificar com a personalidade que você está mostrando da sua empresa. A pessoa que quer abrir um negócio, ela já tem um propósito na cabeça. Quando você abriu a sua oficina, você tinha alguma coisa. Então, às vezes, você não tinha o estudo, a teoria, para saber que aquilo ali ia ser a sua missão de vida, o que você ia entregar para o cliente. Mas você tinha um objetivo. Eu sou bom nisso, eu vou fazer isso, eu vou ajudar as pessoas a arrumar os carros. Eu fui por carência de mercado. Você vislumbrou algo, você carência estudou de mercado. O mercado. É a melhor coisa, assim, minha visão eu sou um cara burro esse aqui é cara inteligente, esse eu boto fé. Porque ele tem uma visão muito técnica. Eu não. Eu sou aquele cara, aquele afegão que veio lá de baixo ali, tá trabalhando e tentando ir, sabe? Eu penso o seguinte, o empreendedorismo, assim, que dá certo pra caramba, é aquele que vê, vamos supor, nessa sala ninguém vende amendoim, e eu tenho amendoim, né? Começa aí. Vou procurar um amendoim, vou lá e vou vender. E começa na carência do mercado em determinado... Vamos supor, o meu caso lá teve carros importados, que aqui na região ninguém mexe, só fica na mão de concessionários e tal. Falei, eu vou mexer só neles. Aí eu comecei por aí. Entendeu? Aí você pega uma carência daquele lugar, daquele ambiente e monta seu negócio. Olha que legal o que você está falando agora. O empreendedorismo, ele é isso. Ele nasce assim, transformando ideias em oportunidades de negócio. Muita gente me pergunta, por onde eu começo? Por onde eu começo? E aí eu sempre dou essa resposta. A gente começa por uma carência. Então, onde que tem a carência? Só que a pessoa interpreta errado, às vezes, a carência. Igual esses dias um amigo meu, eu tava conversando com um amigo e ele montou uma academia num bairro que começou aqui em Uberaba. Aí eu falei, isso é empreender. Você vai sofrer um tempo, ainda não tem casa total, é difícil, o bairro vai crescer junto com a academia. A academia é a única. Quem que fica naquela academia no momento? A pessoa que vai ou cedinho na academia, volta, toma um banho e vai pro trabalho. Chegou 6 horas, tá cansadinha, mas vai pra academia, malha e volta pra casa que tá perto. Então, quando você abre uma academia num bairro, então o bairro é o seu público-alvo, porque a pessoa não vai no centro. Você associa o comodismo ali, a comodidade. Isso, aquela academia vai crescendo, o bairro vai aumentando, a academia vai aumentando. Essa academia poderia ser uma padaria, uma lojinha, alguma coisa. Agora o bairro cresceu. Tá lotado. O mercado. Tá lotado, o mesmo bairro. Aí, a academia, ela não pode ficar na mesma. Porque o bairro trouxe pessoas diferentes, cabeças diferentes, jeitos diferentes. Então, essa academia tem que ter coisas diferentes. Porque se ela for a mesma academia lá do início, se ela for a mesma academia no início, aí ela vai para outra.
Entendeu? Então, é isso que o empreendedor faz. E o mais fantástico nisso tudo, vem a única lição que não muda na teoria administrativa empreendedora. POC3. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Só um minutinho que eu vou anotar aqui. Não muda! Isso não muda. Olha que mágico. Tem que ó. carregar isso aí, né? Vocês que estão ouvindo a gente, ó. POC3. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Se você me perguntasse num conceito, qual que é a mais importante? Eu vou te dizer que todas. No entanto, eu vou te dar a outra resposta que também não está nos livros. Eu nunca controlo nada que não está planejado. Para eu controlar, eu tenho que ter precisa planejado. do primeiro item. Então comece bem, termine bem. Né? E os outros? Os outros são cadeias para você terminar bem. E os outros só vão funcionar se você começou bem, entendeu? Exatamente. Então isso é o que eu ensino. Isso é o que nós ensinamos na nossa universidade, na nossa faculdade, naquilo que a gente escolheu. Negócio. Uma pessoa que tem essa cabeça tem um caminho melhor para o sucesso, para dar certo tudo que vai fazer. Inclusive, no Japão, eles têm essa cultura muito forte de planejar mesmo. É isso. Assim, eles não fazem... eles preferem gastar 80% do tempo do projeto planejando e executar com 20% ali. Meu amigo Marçal, aí ele já encarnou agora Toyota. Quanto mais tempo se gasta planejando, menos tempo executando. A história da Toyota e da Honda é fantástica, né? Por isso que ela é uma escola, ela é uma teoria dentro da área da administração. Então tem o toyotismo, o período toyotista. Quanto mais tempo se gasta pensando, planejando, discutindo, fazendo brainstorm, tirando experiências de cada um, quando na hora que for fazer, faz assim, ó. Rapidinho. A execução porque você faz da melhor maneira possível. Isso não serve só para os negócios, isso serve para a vida, para todo mundo. E gasta menos recursos.